Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo. Aquelas limitações que muitas vezes a gente carrega sem nem se dar conta. A nossa análise hoje parte do texto Abandonando as Limitações. Ele traz uma observação interessante sobre pessoas em recuperação. Muitas delas chegam assim com crenças bem fortes sobre si mesmas, sabe? Crenças que acabam prendendo. Ok, vamos desempacotar isso. A ideia aqui é entender de onde vêm essas barreiras. O texto sugere que são ecos, né? Ecos de mensagens negativas lá do passado. Pais, professores, o ambiente. E o legal é como o processo de recuperação pode ser uma chave para se livrar disso. E tem um ponto que a fonte levanta que me chamou a atenção. A ideia de que essas vozinhas sabotadoras, eu não consigo, eu não mereço, elas não são nossas de fábrica, digamos. São aprendidas. A análise mostra como isso aparece na vida real. Dificuldade de ser quem a gente é, problemas que se repetem no trabalho, aquele medo de arriscar. Exatamente. E a análise toca num ponto que a psicologia explora bastante. A infância funcionando como um espelho. Se o que a gente viu nesse espelho foi uma imagem meio distorcida, você é incapaz, não é bom o suficiente, a gente acaba internalizando isso, sabe? Não como uma opinião de fora, mas como se fosse a nossa própria verdade. O que é fascinante aqui é como a fonte descreve essa formação da identidade quase como camadas, né? Camadas dessas mensagens. O exemplo que o texto dá é forte. A criança que ouve sempre, você não é inteligente. A análise mostra como isso cria raiz. Aí na vida adulta, a pessoa foge de desafio, foge de oportunidade, não por não ser capaz, de verdade, mas por um medo lá no fundo de confirmar aquela sentença antiga. É o que o texto chama de limitações autoimpostas, que para a psicologia são padrões aprendidos, comportamentos reforçados. Entendi. Quer dizer, não é só uma ideia na cabeça, afeta tudo. E a análise também aponta os mecanismos que mantêm a gente preso nisso, né? Como aquela coisa de se colocar como vítima. Isso. O texto descreve bem essa armadilha. Ficar culpando o passado e usar isso para não agir no presente. Outra coisa são os pensamentos sabotadores mesmo. Aquele disco arranhado na cabeça, que a fonte fala, não vou dar conta, isso não é para mim. E claro, o medo de mudar. Algo super-humano. A análise ressalta isso. A zona de conforto, mesmo que seja ruim, dolorida... Parece mais segura, né? Exato. Parece mais segura que o desconhecido da mudança. Mas tem saída segundo a fonte. Ela sugere uns passos bem práticos. O primeiro parece ser olhar para dentro com honestidade, fazer um inventário, como o texto diz. Identificar essas crenças. É por aí? É por aí. E depois de identificar, o passo seguinte que o texto sugere é questionar mesmo, ativamente. A análise até incentiva a perguntar, mas essa crença é minha mesmo? É 100% verdade? Que prova eu tenho contra ela? Interessante. Desafiar a crença. Sim, e o terceiro passo é legal, começar pequeno. Ações pequenas. A fonte diz que experimentar algo novo, por menor que seja, ou falar algo que você normalmente guardaria para si, já começa a quebrar o padrão, a construir confiança. E o último passo que você mencionou, buscar apoio. Por que a fonte insiste tanto nisso? Olha, porque a análise deixa claro que quebrar esses padrões que são tão antigos é muito, muito difícil fazer sozinho. Grupos de apoio, terapia, até amigos que entendem, eles dão aquele espaço seguro para falar das dificuldades, para validar o que a gente sente e para comemorar as pequenas vitórias, né? Faz sentido. O texto sugere que ouvir outras pessoas, outras histórias, ajuda a ver que não é só com a gente e que mudar é possível sim. Se conectarmos isso ao quadro geral, a mensagem principal que a análise traz é muito forte. A recuperação ou qualquer caminho de autoconhecimento, na verdade, dá ferramentas. Ferramentas para a gente entender de onde vêm essas limitações, mas principalmente para decidir não carregar mais elas. É como reescrever a própria história, sabe? Reescrever a história. O passado informa, claro, mas como a fonte diz, ele não precisa ser uma sentença para o futuro. E o resultado disso, dessa libertação dessas coisas que nem eram nossas para começo de conversa, é o que a análise chama de mais liberdade. Mais alegria de verdade. É se permitir viver pelo potencial que a gente tem e não por aqueles roteiros velhos. Então,
O que tudo isso significa? Pensando em tudo que essa análise trouxe hoje, fica uma pergunta no ar, né? E se muitas das regras que a gente segue sobre o que pode ou não pode fazer, ser ou não ser, e se elas não forem regras de verdade? E se forem só sugestões antigas, herdadas, que a gente pode sim reavaliar ou até jogar fora? Qual pequena crença limitante, se a gente questionasse ela hoje, poderia abrir um maior espaço para crescer, para descobrir coisas novas? Fica aí a reflexão.